Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Tá? Vamos lá para Física A, aulas 12 e 13. Tá? Princípio fundamental da dinâmica. Bom, moçada, essa aqui é aquela famosa e conhecida segunda lei de Newton e as suas aplicações. Dá para ficar o dia inteiro aqui fazendo exercício diferente sobre as aplicações da segunda lei de Newton. Tá? Então vou apresentar ela para vocês e eu vou resolver a questão 1 e a questão 2 do Bienal de vocês, tá? Da página 448. Então vamos lá. Ó, princípio fundamental da dinâmica, né? Sempre que a força resultante que é atuada num corpo for diferente de zero, a velocidade vetorial ela varia e, consequentemente, haverá uma aceleração. Ou seja, né, a gente trabalhou na primeira lei do Newton, tá? A lei da inércia, que se a força resultante fosse igual a zero, o corpo estava em equilíbrio, tá? Ou ele estava em repouso ou em MRU. Agora, se ela não for zero, nós vamos ter o seguinte, ela vai ter uma aceleração. Tá? Então essa força é proporcional a uma aceleração. É isso que a gente vai ver agora. E principalmente as suas aplicações. Né? A equação ela é simples, tá? Mas as aplicações, vocês sabem que isso pode render um bom trabalho para a gente durante as aulas. Então tá aqui, ó, princípio fundamental da dinâmica. A força resultante que atua no corpo, tá? A força produto, né? A soma vetorial dessa força é o produto da massa pela aceleração. Veja, quanto maior for a força resultante, maior vai ser a aceleração para um determinado corpo. Beleza? Então, sendo a massa uma grandeza física estritamente positiva, as duas grandezas vetoriais apresentam a mesma direção e sentido. Então, a força e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, pessoal, o trabalho de vocês vai estar aqui, ó, calcular quem é a força resultante, tá? Quem que é a aceleração de um corpo e depois aplicar aqui. Beleza? Eu vou agora resolver a questão da Bienal de vocês. Tá? Bom, então, ó, questão Bienal, página 448, Física A. Pessoal, então aqui ó, vocês vão dar uma pausa agora. Tá? Pausa o meu vídeo, tal, bonitinho. Vai lá e vai tentar resolver. Tá? Uns 5 minutinhos acho que basta para isso. Tá? Na sequência, voltem, tá? Que vai estar a resolução. Tá? Eu vou fazer a resolução para vocês passo a passo da questãozinha. Uma questão bem legal, interpretação de gráfico, né, para resolver, tem alguns detalhes bem interessantes ali. Vamos lá, tirem os dados bem tranquilo do exercício, tá? E tentem resolver, tá? Daqui 5 minutos vocês voltam. Beleza? Tranquilos? Conseguiram resolver? Então vamos lá. Ó, a questão fala o seguinte, fazer a questão 1 e a questão 2, tá? Esse texto é para as duas. Então vão anotando aí os dados, ó. Um bloco de 50 kg, anotem aí a massa, 50 kg, escorrega sobre um plano horizontal em uma trajetória retilínea para a direita. Durante todo o movimento, há uma força de atrito de intensidade de 900 newtons. Então anotem aí, ó, o atrito ele é constante e vale 900 newtons contra o movimento. Tá? É supostamente constante na mesma direção e sentido contrário ao da força F. Sabendo que no instante 4 segundos, grifa isso daí, pessoal, é essencial para o número 2, a velocidade vetorial instantânea do corpo é horizontal e para a direita. Ela vale 20 metros por segundo. Então, no tempo 4 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. Tá? No corpo também está sendo aplicada uma força na mesma direção e sentido da velocidade vetorial, ou seja, horizontal e para a direita, cuja intensidade ela varia em função do gráfico. Aí vocês têm bonitinho esse gráfico ali, ó, tá? Ele vai até 10 segundos e a força ela varia de 0 até 1000. Joia? Primeira questão. Quanto vale a aceleração vetorial instantânea, tá, no tempo 2 segundos? Então, beleza, 2 segundos. Pessoal, com o auxílio do gráfico, 2 segundos. Qual é o valor da força que é aplicada no corpo? Tá? Concorda que vale 800 newtons? Joia? E o atrito é quanto? 900. Então, a força de atrito tem uma maior intensidade que a força F. Tá? Então, será que ele vai acelerar ou ele vai desacelerar? Tá? Então, vamos tirar esses dados ali. Ó. Vamos calcular essa aceleração. Beleza? Então, ó, do gráfico, a força vale 800 newtons. Tá? A força resultante é o atrito menos o F. 900 menos 80, 100 newtons.
Tá? Então ele vai desacelerar porque o atrito é maior. Tá? Princípio fundamental de dinâmica, a resultante é igual a m vezes a, 100 é igual a 50 vezes a, 50 é a massa. Então, em módulo, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Resolvida a primeira questão. Beleza? Acertaram? Ótimo. Se acertaram, né? Questão número 2. Qual a intensidade da velocidade vetorial instantânea do corpo no instante 8 segundos? Aí tem alguns detalhes, né, moçada? Tá? Ele quer saber a velocidade, né? Então vamos lá. O início é igual à questão número 1. Eu vou lá no gráfico, em 8 segundos, a força vale 1000, que atua nesse corpinho. 1000 newtons. O atrito é 900, então ele vai estar acelerando. Então a força resultante é a força 1000 menos o atrito, que vale 900. Então a força resultante vale 100 newtons. Tá? Beleza? Dá para calcular a aceleração também. Tranquilo? 100, a massa é 50 do corpo e a aceleração 2. Mas ele não pediu a aceleração agora, ele pediu a velocidade. Aí olha só, moçada. Essa força de 1000 newtons, ela começou a atuar em qual instante ali? Tá? Praticamente em 4 segundos, concorda comigo? Um pouquinho antes, talvez, ali. Tá? E ele me deu uma informação muito importante lá no texto. Em 4 segundos, qual que era a velocidade do corpo? 20 metros por segundo. Tá? E aí, veja, entre 4 e 8, concorda que a força foi constante? Tá? E ela vale 1000 newtons. Então, se a força é constante, a aceleração nesse período também é constante, vale 2 metros por segundo ao quadrado. Mas isso entre o tempo 4 e o tempo 8. Então, eu vou calcular a velocidade dele. Ela já era 20 metros por segundo em 4 segundos. Então, aumentou um pouquinho. Eu posso usar a equação, a função horária da velocidade, para o movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT. Então, ó, a velocidade inicial é 20, mais a aceleração, que vale 2 metros por segundo, só que essa força constante atua entre 4 e 8 segundos. Então, o tempo, tá, é só 4 segundos, não vai se emocionar e colocar 8. Tá? Porque ela não foi constante, essa aceleração, tá, durante os 8 primeiros segundos. Né? O gráfico variou, a força variou e a aceleração variou. Agora, eu tenho certeza que entre 4 e 8 segundos, tá, houve, tá, uma aceleração constante, porque a força foi constante. Tá? A força resultante foi 100 newtons. Então, aqui é só 8 menos 4. Tá? É o detalhezinho dessa questãozinha. Tá? Então, 28 metros por segundo, letra C de coisas. Beleza, pessoal? Espero tê-los ajudado. Bons estudos aí. Tarefa mínima, joia, tá? Tarefa complementar, tá? Vocês têm um tempinho agora. Vamos lá, bora estudar física.